pet faz parte da família brasileira, né? Por isso está cada vez mais comum levá-los para as viagens. Mas quando falamos de um trajeto longo, é preciso de alguns cuidados especiais para que os bichinhos não passem mal. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no estúdio a médica veterinária Raquel Brodebeck. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Raquel, a gente então tem que ter o maior cuidado quando o assunto são viagens, né, com os animais de estimação. E aí eu começo te perguntando, os animais gostam muito, muitos a gente percebe de fazer aquele passeio de carro, mas muitos passam mal. O que fazer para evitar esse tipo de situação? Então, cada tutor deve conhecer o seu animal, né? Primeiro avaliar se essa viagem vai ser benéfica para ele e se vai ser necessária também. O que pode ser feito é acostumar o animal a ficar na caixa de transporte e também acostumar ele a sair de carro, né, fazer trajetos mais curtos para ele se adaptando. E também em alguns casos é necessário a aplicação de alguma medicação, mas essa deve ser feita com orientação do médico veterinário. Você comentou a caixinha de transporte, né? Mesmo numa viagem curta, vamos dizer, de Blumenau ao litoral aqui, é preciso transportar na caixinha? Sim, tem algumas opções também a caixa de transporte, né? Quando o animal é pequeno, tem aquele assento tipo cesto, né? Para animais aí até uns 10 quilos. Para gatos a gente recomenda a caixa de transporte e para animais maiores, aí a caixa de transporte muitas vezes ela não vai entrar dentro do carro, né? Então tem a opção de um cinto de segurança que é próprio para animais, que pode ser acoplado aí ao cinto de segurança do carro. Quais são os erros que as pessoas mais cometem na hora dessa viagem? O que a gente deve evitar? Um dos erros mais cometidos é em relação ao jejum, né? Principalmente de água, porque muitas pessoas acabam tirando totalmente a água do animal, né? Então, às vezes ele vai passar, tem um jejum antes da viagem, ele vai passar 4, 5 horas, né, dentro do carro. Também, assim, em relação à alimentação, da mesma forma, né? Não pode ser feito, nem dar muito alimento de uma vez antes de sair. Nem ficar muito tempo nem sem ficar nada. muito tempo sem nada. A forma correta de fazer o transporte, então, numa viagem de carro, como você falou, é na caixinha, mas se a gente estiver falando aí de outros tipos de viagem, por exemplo, de avião, também é na caixinha? Como que deve ser aí? Também é na caixinha, né? Em relação a tanto avião como ônibus, a gente não tem uma legislação no Brasil definindo quais são as regras. Então, cada empresa, né, ou cada companhia aérea vai adotar suas próprias regras. Então, é interessante, antes da viagem, você entrar em contato para verificar qual que é o peso do animal que pode ir na cabine, né? Isso, muitas vezes, o peso da caixa já vai estar incluso, então tem que tomar esse cuidado. E também as outras regras necessárias para essa viagem. Se o pet tiver algum problema cardíaco, existe alguma restrição, por exemplo, para a viagem? Existem algumas restrições, não é que ele não possa viajar, né? Mas tem que ter alguns cuidados, principalmente em relação a problemas cardíacos e respiratórios, como é que o animal vai ficar dentro dessa caixa, né? Se for uma caixa muito apertada, às vezes ele vai ficar assim com o pescoço dobrado, né? E o ideal seria também passar por uma consulta veterinária, né? Fazer uma avaliação do animal. De repente até levar a caixinha, né? Demonstrar o tamanho para ver se ela está no tamanho adequado para o pet. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a caixa a pessoa compra quando o animal é filhotinho, mas ele vai crescendo e a mesma caixa não vai mais poder ser utilizada. Agora tem outra situação, Raquel, que algumas pessoas relatam, que é assim, compra a caixa, prepara toda a viagem, tá tudo certo e na hora de colocar o pet dentro da caixinha ele não entra, faz de tudo, resiste. Como fazer com que essa adaptação, né, seja a melhor possível? Dá para treinar de algum jeito? Sim, tem como treinar. O ideal é você já manter essa caixa aberta dentro de casa e usar como local para brincar, para colocar um petisco, né, que ia acostumar ele a entrar, fazer um carinho, para ele sentir que é uma parte dele, assim, dos objetos deles, né? Que é um ambiente confortável para ele também, né? Existe uma facilidade de adaptação, por exemplo, o cachorro, o gato adapta melhor? Eu acredito que não tenha, isso depende mais individualmente de cada pet, né? Tá certo. Raquel, muito obrigada pelas informações. E a gente tem que ter todo o cuidado e principalmente passar por uma médica veterinária, né? Antes de uma viagem longa, até
com a possibilidade de medicação para o animal se for uma viagem longa demais, né? Sim, e também assim para lembrar de fazer a vacinação, né, ter um atestado de saúde, principalmente quando é viagem de avião ou de ônibus, que são documentação exigida. Muito obrigada, Raquel.